Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. O nosso grupo ele vai falar sobre espessantes, estabilizantes, umectantes e antiumectantes na alimentação de cães e gatos. Nosso grupo é composto por eu, Jaine, Elisa e Flávia, respectivos então ao docente Rafael Festugato para a matéria de nutrição de cães e gatos. Primeiro de tudo, a gente tem uma definição. Os alimentos desenvolvidos para animais de estimação são formulados principalmente com ingredientes classificados como concentrados proteicos, energéticos e aditivos. Esses aditivos, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2004, são definidos então como substâncias, micro-organismos ou produtos formulados adicionados intencionalmente que normalmente não se consomem com o alimento. Tenham eles valores nutricionais ou não, que afetam ou melhoram as características do alimento ou produtos animais. Quando a gente fala em utilização de aditivos tecnológicos nesses alimentos, a gente tem que relacionar com a necessidade de combater ou então de impedir o surgimento de um problema que pode desencadear distúrbios nutricionais do animal. Pode desencadear também rejeição do alimento, diminuição do valor nutricional, ou pode auxiliar, então, na realização de um processo. E por que nós devemos utilizar? E sim, nós devemos utilizar. Esses alimentos caracterizam-se por se utilizar de matérias-primas muito de origem animal ou então de gorduras, né, que são importantes, então, para atender a demanda nutricional e também a palatabilidade do animal, para que ele possa consumir esse alimento. No entanto, esses mesmos ingredientes, eles são facilmente oxidáveis, o que pode levar a uma rejeição de um alimento em função tanto da diminuição daquela palatabilidade que eu falei, ou então pela ocorrência de sintomas clínicos como vômito, diarreia, entre muitos outros. A oxidação, ela é um processo irreversível, é onde uma molécula de oxigênio vai se combinar, então, com um nutriente e vai criar uma rancidez, reduzindo, então, a qualidade e o valor nutricional tanto do ingrediente quanto do alimento por completo. Nós devemos entender, então, que nós temos esses 4 pontos: os espessantes, os estabilizantes, os umectantes e os antiumectantes. Os espessantes, então, eles aumentam a viscosidade do alimento, eles fazem com que o alimento tenha uma consistência mais fácil para deglutição. Eles são facilmente emulsificados, eles apresentam uma suspensão no alimento, eles mantêm o alimento na mesma substância. Um exemplo são as rações enlatadas. Elas é um alimento mais fácil para deglutição e é uma mistura de substâncias que faz com que tenha valores que agregam a alimentação do animal e também facilita a deglutição dele. Os estabilizantes, eles aumentam o tempo de armazenamento do alimento e ele mantém as características desse alimento. Então, o alimento pode ser realizada a manutenção e mesmo no estado que ele estiver. Bom, quando a gente fala de umectantes, a gente está falando de moléculas hidrônicas, que são as moléculas que se misturam com águas, e dissolução de substâncias secas, que ele acaba agregando essas substâncias secas à ração com essa mistura na água, e acaba evitando as perdas desta ração com essa mistura que ele tem, com essa mistura que é posta, com esse aditivo que é posto na ração. Os antiumectantes, eles fazem o processo de sugar a água. Como anteriormente os umectantes, ele estava mantendo a umidade dentro dessa ração, os antiumectantes são capazes de puxar a água do ambiente, que reduz a capacidade, reduz a capacidade de nutrição, menor adesão das partículas, pois ele está não somente ali dentro da ração, como ele está puxando muita umidade, acaba perdendo, e ele absorve bastante. E é isso.
Bom, então a gente passou para ti os 4 pontos referentes aos aditivos dos alimentos, tanto para cães quanto para gatos. E é isso, a gente agradece muito pela atenção.